Boa tarde, boa noite ou bom dia, pessoal. Vamos aqui à terceira aula de Teoria Geral do Processo. Estamos na unidade 1, seção 1.3. A gente vai dar seguimento à aula da semana passada, só que agora nesse novo formato por causa dessa contingência pela qual estamos passando. Vamos lá. É, Estamos tratando agora, a gente já viu na aula passada, nas duas últimas aulas, das formas alternativas de acesso à justiça e eu tratei um pouco sobre acesso à justiça. Essa sessão ela vai abordar então esse acesso, as linhas evolutivas do processo e a constitucionalização dele, como também a cooperação entre as partes e os órgãos jurisdicionais. Iniciando no material que vocês têm à disposição no KLS, no AVA, tem lá uma situação problema, em que é colocada uma situação em que surge um conflito e como as partes não resolvem de forma amigável, voluntariamente, é, a pessoa que se sente lesionada vai ao judiciário, ou tenta ir ao judiciário, só que ela não tem condição financeira, ela não tem como constituir um advogado e ainda não tem como pagar as despesas do processo. E aí se questiona: atende à previsão constitucional do amplo acesso à justiça a situação de José, que tem a legítima pretensão de ver-se ressarcido dos danos que sofreu, mas não tem recursos financeiros para arcar com advogado particular e nem para pagar as custas do processo? Como deve José proceder para conseguir efetivamente conduzir sua pretensão à proteção do Poder Judiciário? Então, para que a gente responda essa situação problema, a gente primeiro precisa conhecer o princípio do amplo acesso à justiça e compreender como o ordenamento processual pretende dar concretude a esse princípio, que é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. A gente já mencionou em outra aula a diferença entre processo, direito processual e direito material. A gente mencionou ainda que, de forma rápida, que a ciência processual ela foi sendo desenvolvida com o passar do tempo na história, mas depois da do direito material. Então, o que, é que a gente vai ver no primeiro agora, nesse momento? Essas linhas, esse percurso evolutivo pelos quais passou o direito processual e de que modo ele está hoje. Então, questiona-se: qual o papel do direito processual em relação ao direito material, bem como seus objetivos e perspectivas? Ou seja, primeiro aqui eu tenho que identificar que existe um papel do direito processual em relação ao direito material. Lógico que, para que vocês compreendam a própria pergunta, vocês têm que saber a diferença entre o que é o direito processual e o que é o direito material, que a gente já tratou isso daí nas aulas passadas, ok? Se não, vocês voltem no material que vocês precisam saber essa distinção. Vamos lá. Essas fases do direito processual civil, elas podem ser reunidas em basicamente três. Cândido Rangel Dinamarca, que é um dos grandes pensadores do processo civil no Brasil, os clássicos pensadores do processo civil no Brasil, ele define bem essas três fases. Ele diz que primeiro a gente teve uma fase sincrética, depois uma autonomista, depois uma instrumentalista. Vamos ver o que é cada uma delas. Na primeira fase do direito processual, entendia-se o processo como simples meio para a realização dos direitos das partes. Não se analisava o direito processual como ciência autônoma em relação ao direito vinculado ao processo, fosse ele direito civil, penal, etc. Ou seja, não era o direito processual dotado de independência em relação ao direito material controvertido no processo. O direito processual era, portanto, um simples direito adjetivo nessa fase denominada fase sincrética. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui.
Vocês que estão começando a aprender ou conhecer processo, direito processual, a gente está vendo a teoria geral, que é basicamente uma introdução a isso. Se vocês têm uma dificuldade de distinguir o que é direito processual de direito material, imagine então que nessa primeira fase, essa sua dificuldade era o que era a realidade, porque não se distinguia. Você não tinha normas de direito processual e normas de direito material. Você não tinha essa distinção. Então é como vocês, vamos imaginar que vocês não conheçam o processo de forma alguma, porque eu sei que tem alguns que são servidores da justiça, então já tem uma familiaridade com o processo, ou que nunca foram ao judiciário. Vamos aqui pensar, se você se diz que, pega naquela situação problema, que José ele se sentiu lesado porque teve um acidente de carro e ele quer que o prejuízo dele, pelo tempo que ele ficou afastado, seja ressarcido. Ele seja ressarcido pelo prejuízo, ele seja indenizado, etc. E aí você pensa, de que modo ele vai fazer isso? Ele tem que fazer isso no judiciário, já que não houve acordo, não é isso? Certo. Então ele vai pedir no judiciário esse ressarcimento. A forma como se pensava nessa primeira fase do direito processual era simplesmente isso. Eu tenho um direito material, que seria esse direito à indenização, e de que modo eu posso exercitar esse direito quando ele não é cumprido de forma voluntária, ou seja, quando surge o conflito? Eu vou ao judiciário. E ao judiciário alguém vai decidir para dizer que eu tenho esse direito. Então, essa fase do processo você não conseguia enxergar o direito processual. Você conseguia enxergar uma consequência da violação do direito material como aquele que você vai poder ir ao judiciário para ver atendido aquilo que você quer. Mas você não tinha o direito processual como ciência, como algo separado, uma norma de direito processual separada dessa de direito material. Mesma coisa que hoje vocês, na concepção ou no conhecimento, melhor dizendo, no conhecimento que vocês têm de processo, é a mesma coisa, basta pensar assim. Vocês ainda não entendem como se dá o processo. Então imagine que nessa primeira fase não existia isso. Então é com essa concepção e nessa imagem que vocês têm no mental de como é que eu vou resolver. Não tinha maiores desdobramentos, apenas se estudava, se desenvolvia a parte prática. Ou seja, a parte de como é que eu chego lá no fórum, eu tenho que ir vestido como, eu tenho que falar o quê, como é que eu escrevo aqui, o que é que vai se dizer. Basicamente você, estou citando alguns exemplos, poucos aqui, mas era o que você precisava saber. Era a parte prática, de que jeito você se dirigir para pedir no judiciário. Após essa fase, com o Estado moderno, que a gente já falou várias vezes aqui, principalmente com o positivismo jurídico, um pouquinho depois se percebe que, além das normas de direito processual, você tem normas de processo. Ou seja, se percebe que, além da relação de direito material, vamos imaginar a relação entre credor e devedor, que vocês vão aprender em direito das obrigações. Além dessa relação, caso isso seja levado ao judiciário para um processo, lá também vai surgir uma outra relação. Relação processual. Lá você vai tratar essas pessoas ou essas partes, autor e réu, em uma outra relação. Não só na relação de direito material, não só como credor e devedor, e sim como autor e réu, como requerente, requerido, demandante, demandado, não importa muito o nome que você vai utilizar para esse pensamento, para essa compreensão agora. Mas então se desenvolve no Estado moderno, no positivismo jurídico, uma fase em que se percebe existem normas só de processo e não direito material, como por exemplo normas que vão dizer de que modo você tem que, de que modo você pode pedir, ou qual o prazo que você tem para pedir, ou o que você pode alegar em sua defesa, ou o que pode se tratar numa audiência, que tipo de prova eu posso levar ao juiz para ele convencer ele daquilo que eu estou dizendo, e por aí vai.
Ou seja, se percebe que há uma necessidade de desenvolvimento científico do processo e das normas de processo. Então, essa é a fase científica, em que você tem uma separação radical entre o que era o direito material, uma norma de direito material e uma norma de direito processual. Você tem essa separação para identificar e desenvolver a autonomia do direito processual. Só que um lado ruim dessa história é que você desenvolveu tanto a ciência do processo, principalmente do processo civil, basicamente, que ela se tornou não só autônoma, mas autossuficiente. Ou seja, você foi para um outro extremo, onde antes você não enxergava a autonomia do processo, você nem entendia que existisse uma norma de processo, que é na primeira fase. Na segunda, você vai para o outro extremo, você vai dizer o processo não precisa do direito material porque ele é uma ciência autônoma, eu preciso enxergar o processo como uma ciência autônoma. E isso, querendo ou não, acaba gerando um certo fetichismo relacionado ao processo. E você acha que o processo ele é autossuficiente, que ele não precisa ter relação com o direito material. E quando eu digo que ele não precisa ter relação com o direito material, significa que eu estou querendo dizer que ele não precisa ter relação com os conflitos sociais, com a discussão do direito material, com a realidade dos fatos, com a realidade social e atender e resolver esse tipo de problema da forma mais efetiva. Por quê? Basta que eu cuide da ciência do processo, o resultado dele já não é tão importante, porque o resultado dele é relacionado com o direito material e com a realidade. Então esse é um problema que vai surgir nessa fase, que vai se perceber, né, em que você às vezes você dava a mesma solução jurídica para todos os tipos de problema, como eu já falei em sala de aula, às vezes quando você não podia forçar ninguém a fazer nada, porque assim como veio do Estado moderno e da Revolução Francesa, o princípio era o princípio da liberdade, você não podia impor ninguém a fazer nada. Então, se a pessoa não atendesse voluntariamente, por mais que você levasse para o processo, você não podia forçar ele a fazer alguma coisa. No máximo, você poderia converter aquilo que você estava pedindo em perdas e danos. Então, se convertia tudo em dinheiro. E não necessariamente essa é a melhor solução para os casos. Então, por exemplo, o caso hoje que a gente debate muito de direito à saúde. Um paciente precisa uma intervenção cirúrgica de urgência, um medicamento que senão ele pode morrer. Adianta você transformar isso em perdas e danos em indenização? Não, ele vai morrer. Então não é, se começou a se perceber que esse distanciamento do direito processual ou do processo para o direito material gerava muito mais, ou não solucionava alguns problemas ou criavam outros. Essa separação total. E aí a gente passa para uma terceira fase, que é a que a gente está atualmente. Nessa terceira fase, ou a fase instrumentalista, vai se relacionar que o processo ele tem que ser instrumento, ele tem que ser uma via de concretização do direito material. Ele não se basta por si mesmo. Não tem por que você ter um processo sem que ele gere um resultado satisfatório para aqueles que estão envolvidos, ou para pelo menos uma parte deles que estão envolvidos no processo. Então, apesar da autonomia dele, para a pacificação de conflitos, ele não pode ser desconectado do direito material buscado pelo jurisdicionado. Ele é um instrumento de pacificação, um instrumento relevante, mas não um fim em si mesmo. Então a gente vai buscar o que? Efetividade na proteção dos direitos. Então, pegando um exemplo que eu disse agora, se um paciente ele precisa de uma intervenção cirúrgica de urgência, ou se você tem uma obra que vai gerar um dano ambiental e esse dano é irreversível, a construção, por exemplo, que se discutiu durante um bom tempo, a usina de Belo Monte, lá no Amazonas, em que você, é Amazonas se eu não me engano, em que você, se você deixa essa construção se efetivar e ela gera um prejuízo, você normalmente não vai ter como reverter. Eu vou pegar um exemplo mais recente, eu não sei bem do caso, mas só para utilizar de uma forma até fictícia. Vamos imaginar que se descobrisse, e eu sei que tinham informes de que havia um risco, assim como aqui na Bahia a gente tem algumas barragens de rejeito de mineração em risco de rompimento. Então se sabia disso e você, ao invés de pedir, quando você vai ao Ministério Público, ou melhor dizendo, o Ministério Público ou uma associação, ajuiza uma ação para que o judiciário diga
que haja ou que determine uma intervenção numa barragem dessa, para que ela não se rompa, para que não gere o prejuízo, e o judiciário simplesmente aguardar ou deixar um tempo ou entender que não seria o caso de forçar ninguém a fazer nada, imagine o prejuízo que você poderia ter evitado e as vidas que você poderia ter preservado. Então, foi se percebendo que o processo ele tem que dar efetividade aos direitos materiais, aos direitos substanciais, das relações jurídicas substanciais que vocês estão estudando em direito civil, por exemplo. Então, o processo ele é um instrumento, ele serve para dar efetividade a esses direitos, senão ele não tem razão de existir. Então, vamos lá. Fazendo análise das três fases, Cassius Capinella Bueno diz o seguinte: de uma concepção em que o processo se confunde com o direito material e no polo oposto de uma concepção em que o direito processual não guarda nenhuma relação com o direito material, é arredio a ele, passa-se a uma reflexão conjunta desses dois planos do ordenamento jurídico, conjugando os acertos das fases e das escolas anteriores. O direito processual civil desempenha a finalidade de instrumento do direito material, ou seja, você tem hoje a autonomia, já desde a segunda fase, do direito processual, mas ele tem que servir ao direito material. Ele não pode estar desconectado dele. Existem alguns pensadores do campo do processo, como Fred de Júnior, em que ele vai dizer que a gente já estaria numa quarta fase, que chamaria de fase neoprocessualista. Vocês já ouviram falar do neoconstitucionalismo, logicamente. Essa fase, assim como Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, o Alvaro ele não tem acento, chama essa quarta fase de formalismo valorativo. Às vezes é um termo que parece complicado, mas é muito simples. Por quê? Tanto a fase neoprocessualista como essa da fase do formalismo valorativo vai dizer que a gente tem que enxergar o processo não só como efetivar os direitos materiais, e sim pelos valores constitucionalmente protegidos, nas pautas de direitos fundamentais. Por quê? Que a gente já viu na outra aula, no final da outra aula, seção 1.2, que o direito processual é um direito fundamental. Então, ele está naquele rol. Então, estaríamos então nessa quarta fase. A Constituição Federal prevê lá, artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A gente já falou isso na última aula. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, aqui está até com erro de português, que é refletido nesse inciso. Dele também decorre, como eu falei na última aula, o acesso à justiça. E a gente tem que ver que esse acesso, já que o Estado tem um monopólio da jurisdição e da violência, como eu costumo e gosto de repetir para vocês, já que ele diz que só ele deve resolver, a não ser excepcionalmente naquelas outras vias que a gente viu nas duas primeiras aulas, ele tem que tem que permitir o amplo acesso ao judiciário. E esse acesso e a prestação jurisdicional, ou seja, o serviço jurisdicional que venha a ser prestado, ele tem que ser da melhor qualidade e a máxima efetividade. De que modo eu posso dificultar, então, ou se dificulta o acesso à justiça? A gente tem, e os pensadores do direito processual vão dizer, você tem problemas não jurídicos, como, por exemplo, a pobreza. Logicamente que a pobreza, se você não tem um serviço de assistência judiciária gratuita, a pobreza vai impedir o acesso, invariavelmente, por causa do custo do processo, custo das despesas do processo. A ausência de informação, que é justamente pela falta de educação e de instrução do povo. Você não tem passado ao cidadão, ao povo, ou quem quer que seja, o acesso à informação dos direitos dele, e isso também dificulta o acesso à justiça. E ele também citam fatores psicológicos, algum travamento psicológico que influencia a dificuldade de acessar, ou de não gostar, ou de não querer ir, ou preferir abrir mão de ir para não ter contato com a justiça. Os entraves jurídicos são considerados como custas, por exemplo, e despesa, o custo do processo, dependendo do valor, e aqui principalmente
no estado da Bahia, a gente tem uma tabela que não é barata para você acionar, para você ajuizar uma ação. A falta de aparelhamento das instituições voltadas à assistência judiciária, ou seja, você fomentar, por exemplo, que está previsto na Constituição a Defensoria Pública, que vai ter um acesso, uma prestação jurisdicional gratuita àquele que comprovar que não tem condições de contratar, de gastar com o processo. Então a gente tem ainda de forma muito tímida, muito incipiente a criação das defensorias públicas e o aumento dos quadros de defensores. Então, não, por exemplo, não são em todas as comarcas que a gente tem defensor, então ainda se depende da assessoria de um defensor dativo para fazer isso. Só que ao mesmo tempo o Estado às vezes não quer pagar esse defensor dativo, que tem que ser um advogado, e aí você vai dificultando. A duração do processo também é um fator que não atrai. Se o processo demora demais, você vai ver, soma desses fatores também influencia, você acha que não vai valer a pena. E o formalismo excessivo, ou seja, toda aquela ritualística, até a própria linguagem, como é difícil de você entender, porque você não tem educação ou formação da área, às vezes até quem tem formação, às vezes tem até dificuldade. Então todo esse aparato acaba dificultando o acesso. Aí perguntas. Você acha que existem outros fatores que dificultam o acesso do jurisdicionado à justiça? Aí vocês têm que pensar aí. Depois a gente discute. Vamos lá. Como segunda metade da aula, a constitucionalização do processo. Estamos no momento em que o processo está constitucionalizado, ou seja, existe dentro da Constituição Federal a previsão de normas processuais. Então existe a constitucionalização do processo, ou como alguns dizem em relação às outras áreas, a processualização da Constituição. É uma via de mão dupla. Então, a primeira norma do Código de Processo Civil diz que, está lá no artigo 1º, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. É a consagração legislativa, disse, de todo um processo histórico em que se entendeu que a atuação do Estado, desde a legislação da matéria processual até sua aplicação nos casos concretos, deve ser pautada estritamente pela observância do que dispõe a Constituição Federal. A gente passou por um processo muito lento, desde a Constituição de 88, de compreender que, desde aquela teoria de Hans Kelsen, que vai falar da hierarquia das normas, que a Constituição tinha que estar no topo. Só que a gente não estudava e demorou muito tempo para compreender isso olhando para a Constituição. E hoje esse é um processo irreversível em que você primeiro tem que ir na Constituição para observar as normas relativas ao processo, para depois ir no Código e em outras leis e observar se eles estão de acordo com a Constituição. Então a constitucionalização do processo pode ser constatada em duas dimensões. Primeiro, na incorporação de normas processuais nos textos constitucionais, que foi o que eu falei da processualização da Constituição, ou segundo, no ponto de vista em que as normas infraconstitucionais são concretizadoras das disposições constitucionais, que foi o exemplo que a gente citou ali agora do Código de Processo Civil. Aqui são palavras de Fred Didier Júnior. Então você tem esses dois processos, essa comunicação, esse diálogo necessário entre a Constituição e as normas, e os códigos e as leis de processo. Trata-se, portanto, de um caminho sem volta. O direito processual encontra-se definitivamente constitucionalizado, sendo imprescindível a análise dos valores e normas fundamentais da Constituição Federal para que se apliquem as regras processuais. O artigo 6º do CPC ele traz um princípio. Já se discutia esse princípio antes do CPC de 2015, Fred Didier discutia muito, se não me engano Carlos Alberto Alvaro também, tinham outros autores que falavam. E ele dizia o seguinte, como um aprofundamento ou desdobramento do princípio do contraditório, vocês ainda vão ver essa parte principiológica, mas o contraditório significa o quê? Em que a pessoa ou a parte do processo ele tem direito de ser informado
dos atos do processo e de tudo que acontece no processo. E segundo, ele tem o direito de poder reagir ao que é produzido no processo, pela parte contrária, efetivamente. Ou seja, ele tem o direito à informação e o direito de reação, assim como tem alguns autores que vão dizer ter, com base na igualdade ou paridade de armas, ter as mesmas oportunidades de convencimento de quem vai decidir. Então vamos lá, esse princípio da cooperação está lá no artigo 6º, ele vai dizer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e devida. Então, a preocupação é que seja alcançada a melhor prestação jurisdicional possível, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva, como diz Didier. Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio do contraditório com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como mero espectador do duelo das partes. Ou seja, o juiz ou a juíza, o magistrado, quem vai julgar, ele tem que controlar o processo, sendo imparcial, mas intervindo para que as partes sejam forçadas a cooperar entre si e cooperar para o processo. Esse princípio, no Código de Processo Civil, ele, em vários outros momentos, é tentado dar efetividade a ele. Aí ele cita alguns exemplos aqui no material. Se o juiz, ao verificar que a petição inicial apresentada pelo autor para dar início ao seu processo tem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento, determinará que o autor complete sua petição, mas deve fazê-lo indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Deixa eu utilizar esse exemplo. Antes desse código, o que era possível se fazer? Quando você vai provocar o judiciário, a gente falou da inércia na aula passada, você faz um pedido, você faz normalmente numa petição inicial. E o código diz o que deve conter uma petição inicial, de que modo você deve organizar, o que você deve pedir, o que você pode pedir. E pode ser que o juiz, ao analisar a sua petição inicial, logo no início do processo, sem nem ter outra parte ainda no processo, ele diga, sua petição está com defeito, conserte. Antes do código, o juiz ele poderia determinar o que se chamava da emenda da petição inicial e dava um prazo de 10 dias sob pena de o processo ser extinto, se não fosse cumprido, e simplesmente ele poderia não dizer o que era que estava errado. A mesma coisa de eu corrigir uma prova de vocês, dar a nota e sem dizer onde foi que vocês erraram, para que vocês possam aprender. Lógico que vocês não vão ter uma segunda chance de fazer a prova novamente, ou a mesma prova novamente, mas pelo menos de contestar a correção. Então o código, em atendimento ao princípio da cooperação, hoje ele é explícito. Ele diz, você pode determinar a emenda, mas você tem que dizer com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Cooperação. Expressa a possibilidade de, se a causa apresentar complexidade, o juiz designar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, devendo o juiz, se for o caso, convidar as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. O que é que está dizendo aqui o código? Às vezes você tem uma demanda, uma causa, um processo tão complexo e o juiz ele não é obrigado a ter conhecimento sobre tudo, isso é humanamente impossível, que ele pode chamar as partes, marcar uma audiência e dizer assim, eu quero que vocês me expliquem o que vocês estão querendo, porque eu não estou conseguindo compreender com base somente no que está aqui no papel. Então ele pode chamar justamente para que a coisa se resolva de uma forma cooperativa. Vamos lá. Esse autor, Neves, ele diz o seguinte, essa cooperação é uma atuação mais ativa do juiz ou do juiz, do magistrado, no sentido de proporcionar às partes a possibilidade de um esclarecimento no que houver dúvida, ou de consultar as partes antes da prolação de uma decisão, e também de dar a oportunidade de realizar correções mediante recomendações, ou seja, para pegar esse aqui que ele menciona. Eu dei o exemplo aqui agora, eu utilizei o exemplo que é de consultar as partes antes, ou para esclarecer dúvida. Nessa segunda aqui que ele diz, consultar as partes antes de dar uma decisão, no seguinte sentido, às vezes as partes eles estão discutindo determinada coisa e o juiz tem uma outra ideia. O juiz pensa em algo
que vai influenciar na solução do processo, mas que nenhuma das partes está dizendo ou está discutindo. E se o juiz resolver decidir com base nessa ideia dele, que ninguém está discutindo, ninguém chamou atenção, ninguém apresentou isso no processo, ele pode fazer isso? Ou seja, já que o princípio é da inércia, ele pode decidir sem que tenha sido provocado com aquele argumento? Então, o princípio da cooperação vai exigir que ele, caso ele tenha um outro pensamento, como por exemplo, de pensar, essa lei que estão alegando aqui, ela é inconstitucional. Só que ninguém está discutindo a constitucionalidade dela, ninguém está alegando isso. Ele pode fazer isso e decidir conforme o entendimento dele que é inconstitucional? Não. Ele tem que chamar as partes e informar, eu quero que vocês tratem, expliquem, debatam, falam, argumentem sobre tal possibilidade de constitucionalidade ou não dessa lei. Pronto. Ele está oportunizando que as partes se manifestem antes dele decidir, porque uma das consequências do contraditório e muito mais também do da cooperação é o princípio da não surpresa, para que não hajam surpresas no processo. Entenderam? Então, e essa outra parte que a gente já falou aqui no exemplo anterior, de realizar correções mediante recomendações às partes. O princípio da cooperação deve ser uma decorrência do princípio do contraditório, como eu já falei, e não necessário de uma cooperação entre as partes em contraposição a seus interesses. Lógico, aqui a gente não está pedindo, não se pede com o princípio da cooperação que você abra mão dos seus interesses, mas que você jogue limpo, tanto as partes quanto o juiz, com todo mundo, jogue limpo, com lealdade. Tanto que alguns vão dizer que ele é, então, decorrência do princípio da boa-fé processual e do devido processo legal. Então é o mínimo de lealdade processual que vai se exigir, correto? Infelizmente, a gente ainda não tem isso de uma forma tão ampla ou conhecida para o processo penal, mas é uma outra discussão que a gente pode ter mais à frente, ou seja, essa lealdade no processo dentro do processo penal. Mas isso não é objeto de eu tratar disso agora, não. No caso em tela, aqui então a gente volta para finalizar a situação problema 1. Que ele não tinha condições de contratar um advogado e não tinha condições de custear o processo, pagar as despesas do processo. José ele pode recorrer à Defensoria Pública, que tem um dever de prestar assistência de forma integral e gratuita aos necessitados nos moldes do artigo 5º, inciso 74 e artigo 134 da Constituição Federal, que ele diz o quê? A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função do jurisdicional do Estado, incumbindo-se como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Então ele se socorre da defensoria. Professor, em onde não tiver defensoria, ele tem que ir atrás dos sistemas ou que fornecem assistência gratuita. Ou, e se não tiver, vai pedir ao juiz que seja nomeado um defensor dativo. De todo modo, o acesso fica dificultado. Existem parâmetros, então, porque você precisa comprovar para acesso à defensoria que você não tem condições econômicas. Então, você tem decisões judiciais que vão dizer, porque não há nada que diga assim, se você recebe menos disso, daquilo. Lógico, na organização da defensoria pública, eles já têm um parâmetro econômico para isso, para considerar a pessoa como hipossuficiente, certo? Indo para a defensoria, ele não vai pagar nada. Não vai custear o processo, porque a assessoria jurídica, justiça gratuita, ele já é deferido, ele vai ser deferido à defensoria. Que mais? Em relação às custas, caso não vá para a defensoria, você pode pedir a gratuidade de justiça. Você pode pedir ao juiz, alegando a hipossuficiência econômica, que não tem condições de custear o processo, e ele exigindo a prova dessa condição e ele se convencendo, ele vai deferir a gratuidade, você não vai custear nada do processo, em regra. E por fim, apresenta-se uma situação problema 2,
Cláudia propôs ação de indenização em face de Joana. Em determinado estágio do processo, Cláudia juntou aos autos um documento novo. Com base nesse documento, o juiz proferiu sentença em desfavor de Joana, sem ouvi-la previamente quanto ao teor do documento mencionado. Está correta a atitude do juiz? O que é que ele está querendo dizer aqui? Existe um processo, Cláudia vai lá e junta uma prova, um documento, uma prova documental, e o juiz se convence pelaquela prova documental que a Cláudia tem razão. Só que ela, ao juntar a prova, o juiz não abriu prazo, não deu oportunidade a que Joana se manifestasse sobre a prova. Ela falasse ou ela contestasse, ela impugnasse, contestasse não no sentido técnico, mas impugnasse aquilo que Cláudia estava dizendo ou aquele próprio documento. E ele foi e decidiu. Ele pode fazer isso, como a gente viu há pouco, o princípio da cooperação, mas também o princípio relacionado ao contraditório vai impedir isso, porque viola o princípio da cooperação, mas também o contraditório, como eu falei, ela tem o direito de reagir, Joana, e não teve esse direito. Foi pega de surpresa, ok? Agradeço a atenção de vocês, uma boa noite, bom dia, uma boa tarde e até a próxima aula. Espero que tenham gostado e compreendido. As dúvidas vocês podem entrar em contato por e-mail ou na própria página da atividade do AVA, que até seria melhor para que seja colocado as dúvidas e a gente mantenha esse diálogo, ok?